vou falar agora a respeito de um outro caso de segurança pública que teve muita repercussão e que deixou a cidade de Teresina de luto. Não só Teresina, mas Caxias também. O jovem Gabriel, de 21 anos, estudante, foi morto no centro de Teresina depois de uma desavença por causa de um suposto caso de traição. Essa é a tese da polícia. A pessoa já foi identificada, o autor do crime, e a polícia já está atrás dele. Gorete Santos traz informações para nós ao vivo. Gorete, mais uma vez, boa tarde para você. Mais uma vez, boa tarde, Elsa, a você e a todos. A polícia está fazendo as buscas pelo David Ferreira de Souza, esse é o nome do suspeito, a imagem dele também, que já foi divulgada pela polícia. Ele é suspeito de ser, portanto, o autor, do assassinato do Gabriel Breno Nogueira. O tiro foi disparado na última quarta-feira. O Gabriel passou todos esses dias no hospital de urgência de Teresina e na manhã de ontem acabou morrendo. Inclusive, o velório dele acontece na cidade de Caxias, começou no início da noite de ontem e o corpo do Gabriel deve ser enterrado às 5 horas da tarde de hoje. A gente vai acompanhar, portanto, primeiro essa comoção que ocorre lá na cidade de Caxias, uma reportagem que foi feita pela afiliada do SBT lá no município. No início da tarde, movimentação intensa na residência da família de Gabriel Breno, baleado na cabeça quando saía de uma pensão para estudantes em Teresina. Assim que souberam de seu falecimento, amigos e professores do cursinho preparatório que o jovem frequentava vieram prestar solidariedade à família. A vida do Gabriel era casa e estudo, né? A rotina que ele tinha era de sair da escola, ia para casa e estudava. A sala de aula a gente via que ele estava acompanhando bem, que ele estava correspondendo àquilo que a gente queria, né? A gente fica muito triste com essa violência que, tirar a vida de uma pessoa por um... Eu sei que cada um tem seu sentimento, tem até seu controle emocional, mas tirar a vida do ser humano por qualquer motivo, né? Não tem como a gente assim, reconhecer e justificar. Antes da chegada do corpo, desespero entre os familiares. Um menino bom, se fosse um vagabundo, ninguém estava assim. O meu desespero é grande, ele não matou só meu filho, ele destruiu a família. Era um menino maravilhoso, não porque ele está nessa situação. O Gabriel sempre foi família. Sempre foi família, ele simplesmente não, ele era tão inocente que ele não acreditou que esse cara vinha fazer o que ele veio a ter feito. O estudante morreu após ficar 6 dias internado no hospital de urgência na capital piauiense. Após a liberação do IML, o corpo chegou à noite para o velório que está sendo realizado no centro paroquial da Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Trezidela. A mãe de Gabriel pede justiça. Eu quero justiça. Eu quero que toda mãe que passa por isso, pelo que eu estou passando, quer justiça, justiça. A polícia conseguiu identificar rapidamente o principal suspeito desse crime. A gente falava há pouco, a fotografia dele também, o David Ferreira de Souza. E a polícia já está fazendo as buscas depois que foi expedido o mandado de prisão na tarde de ontem. A gente vai conversar, portanto, agora com o delegado Sérgio Alencar, titular aqui do 1º Distrito Policial, que está à frente desse caso, trazendo, portanto, as informações atualizadas sobre essas buscas. Delegado, boa tarde. Boa tarde. No dia de ontem, a partir das 17 horas, a Justiça expediu um mandado de prisão em desfavor do David Ferreira de Souza, a pedido nosso, e também deferiu o pedido de busca e apreensão em sua residência. Na manhã de hoje, nós juntamos a nossa equipe, da Polícia Civil, aqui do 1º Distrito Policial, e fomos até a sua residência, localizada ali no bairro Satélite, ali na zona leste de Teresina. A busca foi infrutífera, porque nós não encontramos o David, no caso, mas as diligências continuam no sentido de localizá-lo e prendê-lo. As suspeitas, portanto, desse paradeiro, delegado, você já tem outras pistas que possam levar rapidamente? Olha, nós levantamos os possíveis endereços em que pudéssemos encontrá-lo e nós estamos diligenciando nesse sentido. O nosso objetivo agora, acabar da primeira parte do inquérito policial, de iniciamento,
de pedidos feitos à Justiça. Agora, a segunda parte é de localização do David. Né? Já coloca, a foto dele já está na mídia, né? Principalmente nas redes sociais. E a polícia, na verdade, a polícia tem mecanismos, né, de investigação capazes de nos levar ao seu paradeiro. Então, inclusive, a sugestão que a gente deu lá, porque nós também falamos quando fomos fazer a busca e apreensão na casa de David, conversamos com a mãe do David. E a orientação que eu dei a ela foi de que fizesse a apresentação do David, já que tem um mandado de prisão expedido em seu desfavor, que todo mundo está sabendo que esse foi um caso de grande repercussão, tanto a nível estadual como a nível nacional. Então, a melhor saída para o David nesse momento é se apresentar, constitua um advogado e se apresente, porque nós, repetindo, nós temos mecanismos que com certeza nos levarão a seu paradeiro, ou cedo ou tarde. Gelson tem uma pergunta, pois não, Gelson? Delegado, a minha pergunta está relacionada a esse contato que o senhor teve com a mãe do David, o acusado de ter matado o Gabriel. O que é que ela disse para o senhor? Ela estava consciente do que o filho tinha feito? Ou ela ficou surpresa? Como é que foi esse contato que o senhor teve com a mãe do David? Tá. O Gelson faz uma pergunta a respeito exatamente desse contato com a mãe do David. Se ela tem consciência, né, do fato que envolve o filho, o que ela teria dito para o senhor diante desse diálogo que o senhor travou com ela? O que ela diz é que não sabe do seu paradeiro. Ainda bem nós não podemos duvidar, né? Mas é uma senhora já idosa, mas bem lúcida, sabe de tudo que está ocorrendo. E essa foi a sugestão, de que apresente o David aqui, à polícia, porque cedo ou tarde nós o encontraremos. Isso é questão só de tempo. Ele tem algum antecedente criminal, delegado? Tem algum perfil de violência anterior a esse ato? Não, ele não tem nenhum antecedente criminal. É um rapaz, na verdade, ele exerce a profissão dele é pedreiro, né? Trabalha como mestre de obras, mas ultimamente a informação que nós temos, ele estava trabalhando de motorista de aplicativo Uber, né? Mas ele não, pelo que consta, ele é um rapaz que é trabalhador, né? Um rapaz que não bebia, que não fumava, que não bebe, que não fuma. Mas só que as circunstâncias, né, levaram ele a cometer esse bárbaro crime, que foi esse homicídio qualificado aí contra a vítima, Gabriel Breno. Gelson, tem uma outra pergunta, pois não, Gelson? No princípio, delegado, falou-se em crime encomendado. Um pistoleiro contratado foi lá e atirou. Quem efetuou o disparo? Foi o próprio David? Foi ele quem fez o levantamento? Foi ele quem visitou o local? Foi ele quem foi lá e efetuou o disparo? Gelson perguntava exatamente sobre a autoria do disparo, né? Informação preliminar que chegou que seria um crime de encomenda. O David seria de fato o autor do disparo ou teria encomendado alguém para fazer o serviço, já que ele é o principal suspeito? Não, o que consta no bojo do inquérito policial é que ele realmente foi o autor do disparo. Ou seja, nós não trabalhamos com essa hipótese de que ele tenha contratado uma pessoa para executar. Toda a lei de investigação foi nesse sentido, de que ele realmente foi o autor. Porque nós temos um momento em que ele saiu de casa, né, que aí toda a trajetória é feita por ele. Então, essa questão de ter uma segunda pessoa não consta nos autos do inquérito. Delegado, alguns amigos do Gabriel chegaram a falar, inclusive, que ele havia recebido ameaças pouco antes do que ocorreu com ele. Essas informações foram denunciadas à delegacia e aí eu faço uma segunda pergunta, diante do depoimento também da companheira do David, ela chegou a citar alguma coisa nesse sentido? Não, ela falou que desconhecia essa questão de se havia ou não uma ameaça por parte de David, né? Mas nós temos nos autos do inquérito testemunhas que afirmam, né, que declaram que David havia confidenciado que estava sendo ameaçado. O Gabriel confessou a amigos, inclusive nós temos depoimentos nos autos, confessou que estava sendo ameaçado, né? E que estava tendo um relacionamento com uma mulher comprometida e essas ameaças eram decorrentes disso. Gelson, tem mais uma pergunta, pois não? Antes do crime,
David e Gabriel chegaram a estar frente a frente? Discutiram alguma coisa desse tipo? E outra coisa, existe alguém que ajudou na fuga, ajudou na compra da arma? Alguém que tenha se associado de alguma maneira, ou até na identificação do endereço onde o crime aconteceria, delegado? Ele pergunta se o senhor tem informações que antes do crime, o David chegou em algum momento a ficar frente a frente com o Gabriel, teve algum contato com ele, e se a polícia trabalha também já com o envolvimento de uma outra pessoa nesse fato, para ter dado fuga supostamente ao David no momento do crime, ter fornecido a arma ou algo desse sentido, envolvimento até de identificação do local. Não, nós acreditamos, as nossas investigações nos levam a crer que ele trabalhou sozinho. A partir do momento em que ele descobriu que estava sendo traído pela sua companheira, ele começou a planejar a morte do Gabriel. Então não consta nenhuma parte dos autos que ele tenha contato com a participação de alguém. Agora, com relação à comunicação entre ele e o Gabriel, houve sim. Ele ligou para o Gabriel, algumas vezes se passando pela companheira e outras vezes ele mesmo ligou para o Gabriel. E eles tiveram conversas por telefone, né? E está tudo comprovado nos autos. Muito obrigada, portanto, ao delegado Sérgio Alencar, titular do 1º Distrito Policial, trazendo informações sobre o caso do Gabriel Breno. As buscas continuam, então, ao suspeito, Joelso David Ferreira de Souza.